Bora, Bruno Henrique. Faz, Bruno Henrique. Bora. Rede, maior goleada da história dos pontos corridos. Tem que respeitar, não tem jeito. Flamengo do Felipe Luiz, meu amigo, tá uma máquina. Quem quiser falar mal é recalque. Quem quiser falar mal é inveja. 8-0, maior goleada da história dos pontos corridos é desse Flamengo. Já fez a melhor campanha da história do Flamengo na primeira fase, no primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos. E agora, com esse golzinho aqui, o Flamengo chega à maior goleada da história dos pontos corridos. As maiores tinham sido 7-0. Felipe Luiz, tira onda. Pra imprensa barricha que tentou te criticar, doidado, tira onda. E pede pra eles, o que eles vão falar? Esse Flamengo tá uma máquina. Tem que aturar, não tem jeito. 8-0 e Felipe Luiz tirando onda com todo mundo. Tá complicado segurar. Cara, o Flamengo é disparado, mas disparado o melhor time do Brasil. Assim, e não tô nem falando só em nomes e individualidade, tô falando em coletivo. O que o Flamengo fez com o Vitória hoje é só mais uma assinatura desse trabalho do Felipe Luiz, que é fora de série e surpreendente, porque um cara começar sua trajetória no profissional com uma identidade tão clara de jogo e uma execução tão forte como ele tem conseguido, é realmente de um cara que a gente já sabia que era diferente enquanto jogador e que tem que se provado diferente agora também como treinador. Aí você pode chegar para mim e falar assim, Luiz, o resultado foi contra o Vitória. Cara, mas quantos times são tão melhores que o Vitória como é o Flamengo agora e não conseguem aplicar as goleadas que o Flamengo aplicou? Aliás, quantas vezes um time é tão melhor que o outro e não consegue aplicar goleadas desse tamanho? Então tem que valorizar muito a atuação do Flamengo, porque para meter 6, 7, 8, cara, não é qualquer time em qualquer momento. E o Flamengo, por exemplo, tem um perseguidor que está bem próximo no campeonato. Se a gente for olhar aí por pontos perdidos, o Palmeiras pode estar a um ponto só do Flamengo na tabela de classificação do Brasileirão. Mas a distância entre esses times, do ponto de vista de qualidade de futebol, cara, é muito grande. Porque a gente tem vários bons times no futebol brasileiro que executam as propostas de seus treinadores muito bem. Mas o Flamengo consegue aliar uma proposta ofensiva com qualidade individual e com intenção de machucar e controlar o jogo o tempo todo. Atuação, assim, de gala, que fica marcada para o torcedor do Flamengo. E o que eu tenho a dizer depois do Flamengo ganhar de 8-0 do Vitória, é isso aqui. Falar o quê, gente? É só aplaudir. Eu peguei alguns números aqui que me chamam muito a atenção. O primeiro deles, até a gente está consultando, não sei, pode ser que seja... Durante o programa a gente talvez tenha a resposta para isso que você vai dizer. Me chamou a atenção que o Flamengo entrou em... O que o Flamengo construiu é um elenco que a gente talvez não tenha, raramente viu no futebol brasileiro. Jogadores se reunirem, jogadores desse porte, ainda mais nessa era do jogo atual, em que os grandes talentos saem, enfim, o futebol ficou muito caro, uma série de questões. O Flamengo entrou em campo hoje quando nosso continente ficou exportador, isso ficou mais raro ainda. O Flamengo entrou em campo com 6 jogadores titulares que já jogaram Copa do Mundo. Isso é muita coisa. Tem outro número que é muito impactante. Fui olhar a tabela agora. O Flamengo, nesse momento, tem 35 gols de saldo. Isso é incrível. O Flamengo marcou 44 gols e só sofreu 9. 35 gols de saldo. 35 é mais do que qualquer outro time do Campeonato Brasileiro tem de gols marcados. Total. Muito também por conta da defesa, né, meu senhor? Porque o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato com apenas 9 gols sofridos. E esse é o ponto impactante, assim. Quando você olha pro time do Felipe Luiz, muitas das grandes características desse time acontecem, apesar da grande qualidade técnica reunida, grande parte das qualidades desse time se exibem sem bola, né? Fome de roubar a bola do adversário.
Isso. Os 2 primeiros gols do Flamengo nascem da pressão ofensiva, de recuperação do campo ofensivo. E a partir daí o Flamengo hoje criou de tudo que é jeito. O Flamengo hoje fez gol a partir da pressão ofensiva, o Flamengo hoje fez gol a partir de construção com o adversário colocado atrás. Se falar sobre os gols, vai acabar o programa. O Flamengo fez gol quando o adversário tentou se adiantar e sofreu gol nas costas. O Flamengo invertia para os pontas. O Flamengo tem 2 volantes que hoje jogam num nível brutal, né, que são Jorginho e Saul. O Plata transformado num jogador que por dentro gera associação com todo mundo. E parece que é uma máquina de fazer tabelas, apoios, né, e associação o tempo inteiro. Associar com os jogadores. O Arrascaeta num dia inspirado. Uma qualidade técnica muito alta que resultou num placar desse tamanho. É raro de se ver, como eu disse no começo do programa. Felipe Bastos, vimos talvez uma das grandes exibições individuais do campeonato hoje também. Na verdade, é difícil dizer sobre um só, né? Porque eu ia dizer sobre o Samuel Lino. Mas a gente ia pensar o que fez o Arrascaeta no jogo, os gols que o Pedro marcou, né? Com a qualidade técnica que ele mostrou para finalizar. É difícil dizer quem foi o melhor, mas ainda assim tenho para mim de que o Samuel Lino fez hoje uma exibição memorável, né, Felipe? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur. Boa noite, pessoal de casa. Realmente, assim, o que o Flamengo fez hoje foi um espetáculo. Meu amigo Eric Faria falou muito certo dentro da transmissão que o torcedor que foi ao estádio hoje, ele não pagou ingresso, né? Pagou ingresso não para ver um jogo, sim para ver um espetáculo, e foi o Flamengo. Foi o que o Flamengo fez no jogo de hoje, né? Assim, de todas as qualidades, para mim, a que mais me impressiona é o pós-perda do Flamengo. Porque você conseguir fazer com que esses jogadores de qualidade técnica elevadíssima, assim. O Flamengo tem muito jogador com qualidade técnica que consegue decidir o jogo a qualquer momento. Principalmente com esses 2 volantes, Saul e Jorginho, o Flamengo tem muita qualidade no centro do campo. Mas você fazer com que esses jogadores, da parte da frente, saiba que você sem bola, você tem que se dedicar o tanto quanto você tem a bola, para mim é o ápice do trabalho do Felipe Luiz, porque ele conseguiu extrair isso desses jogadores. O Flamengo no pós-perda, ele é muito bom. E aí por isso que acontecem os gols, por isso que acontece muitas das vezes o Samuel Lino saindo de mano a mano, aí você vê o Samuel Lino driblando, aí você vê dentro da área a fome dos jogadores, zona de finalização preenchida, você vê sempre os zagueiros do Flamengo, Léo Pereira, Léo Ortiz, sempre dentro do campo do adversário. E para mim também é de se elogiar hoje o respeito do Flamengo com vitória. Para mim o maior respeito quando eu tive dentro de campo, do outro lado, talvez quando eu estivesse tomando uma goleada, quando tivesse acontecendo isso contra mim, os jogadores da equipe adversária fazer tentar dar uma caneta sem ser objetiva, como foi a do Lino, tentar fazer uma jogada de efeito para trás, isso aí acaba desrespeitando o jogador que está do outro lado. O Flamengo em nenhum momento hoje fez isso. O maior respeito que o Flamengo teve foi buscar o gol o tempo inteiro, buscar o 7º, o 8º, buscar até o 9º gol, teve a possibilidade também com bola na trave, finalização. Isso que para mim o Flamengo hoje é o maior postulante ao título, obviamente, ainda mais que depois dessa vitória, vira o maior favorito, mas com menções honrosas. Para mim, o destaque do jogo são 3, né? Esses que você citou aí. Samuel Lino, que para mim parece que não foi convocado e falou assim, Então tá bom então. Então tá bom então. Vou te mostrar se eu não posso ser convocado. Pedro, com esse golaço que ele fez, e a Arrascaeta desfilando a sua técnica, né? A Arrascaeta a gente precisa ter mais dele no futebol brasileiro. É isso, esse elástico do Pedro foi a lá Rivelino. Impressionante jogada. Belíssimo gol. Vamos fazer o seguinte, eu prometo que a partida vai ser curta, porque a Renata precisa descansar. Né? Depois do que ela fez hoje, ela precisa de um descanso. 8 gols no mesmo jogo não é fácil pra ninguém. Não há gogó que aguente. Mas eles vão entrar aqui direto do Maracanã para conversar com a gente, para falar sobre essa goleada do Flamengo, 8-0 sobre o Vitória. Tem amigo meu dizendo que é o seguinte, o torcedor do Flamengo hoje não pagou ingresso, pagou couvert artístico para ver esse Flamengo jogar contra o Vitória. Uma grande noite no Maracanã para a torcida rubro-negra. E é difícil, né, Renata? Queria até ouvir dos comentaristas, porque os adversários que vão enfrentar o Flamengo hoje em dia, eles talvez tentem olhar outros jogos, né? Quando um adversário enfrenta melhor o Flamengo, o Atlético, quando pressionou, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo e fazer um bom segundo tempo na Copa do Brasil. Mas é difícil, porque se você ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então deve estar sendo um desafio para os adversários entenderem como tentar enfrentar esse Flamengo por aí. Não, Renata? Boa noite, bem-vinda, amiga. É isso, Felipe, tudo bem? Boa noite pra você, pros meninos aí da bancada, todo mundo tá acompanhando o Sport TV, o Troca de Passes. Estou viva, tá? Depois desse 8-0. E é aquele 8-0, não é aquele 8-0 que vai aos pouquinhos, não, né? Começa o primeiro tempo, 2. Começa o segundo tempo, mais 2. Eu falei, meu Deus do céu, haja fôlego pra narrar esse jogo aqui hoje. Mas é isso, né? Os adversários agora não, né? Não é de agora, porque o Flamengo já é diferente e o Flamengo tem um elenco. A gente falou muito sobre a força desse elenco, né? Quando o Felipe Luiz precisa fazer substituições, não cai o nível, enfim. E os adversários, com certeza, precisam pensar e estudar muito o Flamengo pra enfrentar
enfrentá-lo, seja no Maracanã ou qualquer estádio, né? Couvert artístico, eu adorei esse termo, já falei aqui pro Eric que eu vou roubar dele, só não sei se eu vou poder usar em algum momento, né? Porque espetáculo igual o Flamengo deu aqui, eu não sei se outro time vai dar nesse Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Eric? De volta aqui agora dentro do Troca de Passes. Oi, Rê, de novo, Ricardinho, um abraço Felipe, Mansur, Bastos, um abraço pra todo mundo. Pois é, foi uma atuação realmente de gala, dessas que o torcedor do Flamengo que teve aqui no Maracanã e que assistiu ao jogo pelo Sport TV, pelo Premier, vai lembrar pra sempre, né? 8-0 é um placar realmente muito fora da curva. Mas eu acho que assim, qualquer outro adversário que viesse enfrentar hoje o Flamengo nessa noite inspirada, que os principais jogadores estavam, teria muita dificuldade. Não seria 8-0 contra todo mundo, obviamente, mas qualquer adversário hoje teria que jogar muito e ser muito competente defensivamente para conseguir impedir que o Flamengo hoje fizesse os gols, assim, porque estava todo mundo hoje muito inspirado, a coisa aconteceu com muita naturalidade, os jogadores se procuraram muito o tempo inteiro, toque de primeira de um lado, toque de primeira para o outro, e aí, assim, no que eu disse durante o jogo, acho que o Carille também ainda ajudou para esse recital do Flamengo, né? Quando ele põe o Lucas para marcar o Samuel Lino como um lateral direito e não como um ala, ele deu todo o campo, tudo que o Flamengo e o Samuel Lino gostam, né? É campo para fazer 1 contra 1, é pegar a bola de mano a mano toda hora com espaço. E o Samuel Lino deitou e rolou, né? Assim, vocês destacaram ele como o melhor jogador, houve o Pedro, o Arrascaeta, acho que o Plata também, coletivamente ele ajuda demais, ele faz a roda girar, os dois volantes, enfim, foi uma atuação assim muito boa de todo mundo, tanto que eu brinquei com a Renata. Quando isso acontece, acho que o craque do jogo é o Felipe Luiz, né? Que fez com que todo mundo pudesse ter essa atuação que teve essa noite aqui no Maracanã. É isso, os caras estavam nas melhores versões deles hoje, né, nesse gramado, e daqui dá pra cabine, que é longe pra caramba, dá pra gente ver como eles estavam leves, confortáveis, à vontade. E Ricardinho, o jogador pega a bola, tem que executar um movimento, mas já sabe o que vai fazer no próximo. E isso encanta, né, toques curtos, rápidos, um achando o outro o tempo todo, e embalando esse Flamengo aqui hoje, e deixando essa torcida apaixonada aqui. Bancada lá do Troca. Eu acho que hoje realmente foi uma noite de gala do Flamengo. É lógico que o Vitória cometeu alguns erros no começo do jogo, né? E o Flamengo não tem nada a ver com isso, aproveitou com a sua competência, com a sua qualidade, né? Mas hoje foi uma noite que qualquer adversário seria muito difícil, né? De enfrentar o Flamengo, porque os jogadores estavam realmente numa noite especial, individualmente, coletivamente. E quando você tem um time de qualidade, que é o caso do Flamengo, não vou dizer nem um time, um grupo de qualidade, né? Porque hoje os titulares aí que começaram jogando, o Bruno Henrique estava no banco, né? O Carrascal estava no banco, o Luiz Araújo no banco, o Alan no banco, enfim, Danilo, é quase que um outro time, né? Do mesmo nível que o Flamengo tem à sua disposição. E o Vitória realmente, com as suas deficiências e com a sua organização, logo com 4 minutos estava 2-0. Então o Flamengo jogou muito bem pelos lados, realmente o Samuel Lino se destacou individualmente, teve espaço e com a sua qualidade, porque ele é um jogador que realmente ele é efetivo, ele provoca o marcador, ele ocupa espaço, ele não é de ficar muito negociando passe, ele domina e verticaliza a jogada. E hoje ele foi muito feliz em vários lances, fez 2 gols também, o Arrascaeta muito bem, né? Tecnicamente acima da média, com toques de primeira, com a finalização de canhota, que ele tem tanta qualidade que a finalização dele no gol parece simples, mas não é simples. Você sabe fazer, né? Você tem que ter precisão, né? Aí a gente falou dos 3 gols do Pedro, né? Que estava numa noite também, o elástico que ele deu, até falei do Rivelino, que dava esse elástico, né? Foi um golaço, né? E a gente também pode falar dos que não fizeram gols, porque o Saul jogou muita bola, esse Jorginho joga muita bola, todas as jogadas passam pelo pé dele, todas. Os dois zagueiros hoje mais construíram do que defenderam, né? Essa foi a realidade. Varela se apresentou bem também, o Alexandre se machucou, o Vinha entrou bem, enfim, foi uma noite especial, enfrentou um Vitória que realmente não teve chance, não teve força, né? Foi batido, foi dominado, né? E a gente falava de um clube de tradição com tanta história, realmente não pode tomar 8, não pode tomar. Por mais que o Flamengo fez uma grande partida e construiu esse resultado, o Vitória e nenhum time no Campeonato Brasileiro pode tomar 8 gols, porque assim, por mais que tenha uma superioridade, você tem que manter um padrão, mas hoje o Vitória fugiu do seu padrão e o Flamengo estava em estado de graça. Foi um resultado bem construído e para quem não assistiu o jogo, vai dizer, poxa, 8, foi 8. Não, perdeu e foi 8, poderia ter sido até mais, porque o Flamengo criou oportunidades para isso.